Boa noite a todos. É com muita honra e grande alegria que me dirijo aos queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz nesta noite para comentarmos um pouco sobre o tema proposto, que é o esquecimento e lembranças de vidas passadas. Há como referência as questões 392 a 399 de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, e também, a referência no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, itens 10 e 11, Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho segundo o Espiritismo também da lavra do nosso querido irmão Allan Kardec. Em face dessa proposta, vamos fazer a leitura da página de abertura. E o livro é da coleção Fonte Viva, chamado Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, na mensagem oportuna do nosso querido irmão Emmanuel. A lição é de número 122, Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é parte da Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais e obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas, que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor da vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro, a perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Obrigado a esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, que nos concedeu a vida enquanto espíritos e permitiu a nossa encarnação enquanto matéria. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de trabalho e que, acima de tudo, as lições apreendidas nas experiências dessa existência, bem como as reminiscências do passado que pululam em nossa memória, possam fazer de nós merecedores dessa misericórdia, para que, enfim, alcancemos, no tempo justo, a perfeição esperada por vós. Sê conosco, Senhor, agora e por todo sempre. Graças a Ti. Bem, meus amigos, dentro do tema do esquecimento e lembranças de vidas passadas, a nossa preocupação é sempre como é que vamos desencarnar. Quando é que vamos desencarnar? Mas isso dentro da perfeição
da sabedoria desse Deus Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, é um mistério que não nos cabe, não nos compete antecipar, posto que, se assim fosse, qual seria a graça da reencarnação? Qual seria a graça do livre-arbítrio? Qual seria a razão do discernimento entre o bem e o mal? Afinal, para que reencarnaríamos? Afinal, por que é que fomos criados? São indagações que não temos competência de responder nessa quadra da vida e no grau de evolução do planeta Terra que nos acolheu. Façamos então da humildade para o crescimento, façamos da aplicação nas lições trazidas até nós pelos espíritos mais iluminados, que deixaram as obras de onde compilamos os resumos, com que procuramos atender a essa expectativa da troca de informações, dos comentários acerca dos títulos propostos, para que, enfim, no dia a dia, exercitando a fraternidade, a solidariedade, principalmente a caridade, possamos, ao lado do crescimento e do progresso intelectual, elevarmos também um pouco mais a nossa asa do progresso moral, né? Então, reportando-nos ao mesmo livro dos Espíritos, na questão 132, são questões recorrentes em praticamente todos os trabalhos, elas são apresentadas, porque é preciso que, não que decoremos, mas que assimilemos na plenitude o significado dessas questões. Questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta é que Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, perdão. Para outros é uma missão. Nessa circunstância, seguindo aqui adiante, a questão 166 dessa mesma obra pergunta: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Suportando a prova de uma nova existência. Essa é a resposta dos espíritos. E essa encarnação ou reencarnação pode ser ainda voluntária, ela é livre. São espíritos redimidos que vêm à Terra para cumprir missões, como foi o caso de Jesus, Mãe Santíssima, São José, São Joaquim, Santana, os pais de Mãe Santíssima, né? João Batista. Então, esses vieram cumprir missão. Não tinham obrigação nenhuma, já não existia necessidade da reencarnação para o progresso deles. A semi-voluntária, ela é proposta, né? Leva-se em conta os débitos, os méritos, aquilo tudo que foi amealhado de experiência e progresso moral e intelectual de cada espírito, lá num setor chamado planejamento, ainda na erraticidade, que é quando nós nos damos conta do que devemos realmente encarar como provas, visando a superação dos débitos que ainda ostentamos nas nossas existências milenares. E existe também a encarnação ou reencarnação compulsória, ela é imposta. O espírito é conduzido, às vezes, sem o próprio conhecimento, considerando-se o grau de perturbação ou a gravidade das faltas que lhe tira a liberdade da escolha e o impele a longas expiações em qualquer orbe. Como dizia Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. E nesse caso da encarnação ou reencarnação compulsória, são aqueles casos de imbecilidade, beirando a idiotia, os casos de retardo mental ou daquelas atrofias que sujeitam o espírito encarnado a uma cama. E ele vai passar toda aquela existência imobilizado, dependendo de todos, para tudo necessário para a manutenção da sua existência, até que, cessado o fluido vital, ele possa retornar à pátria espiritual. E a partir da erraticidade, estando nesse departamento do planejamento espiritual, tem as fases do contato, que é a aproximação mais íntima com os futuros pais, onde a ligação fluídica vai se intensificando e ao mesmo tempo começa a se desgarrar também
do plano invisível, né? Da mesma forma que aqui, enquanto encarnados, o tempo vai passando e nós vamos envelhecendo, as células vão dificultando mais para regenerar, o fluido vital vai se esgotando, e aí nós começamos a nos despedir todos os dias do plano da matéria para nos reencontrarmos de novo no plano espiritual. É um ir e vir incessante, até que não tenhamos mais a necessidade da carne, do corpo físico. Depois, por um magnetismo automático ou dirigido, nós vamos nos associar e nos acoplar ao centro genésico da Mãe Querida, que nos dá a luz neste orbe ou em outro orbe qualquer. Então, a partir do momento da fecundação, vai então esse plano traçado na espiritualidade, no plano invisível, vai tomando os seus contornos para que possamos de novo voltar à Terra. Vem a formação do feto, depois vem a adaptação, depois de ter sido dado à luz pela nossa querida mãezinha. Esse período de adaptação vai levar mais ou menos uns 7 anos. E é nessa fase de 4, 5 anos que às vezes vemos uma criança conversando sozinha. Ela não está sozinha em hipótese alguma, ela está cercada, rodeada de espíritos que nós, excetuadas aí as situações daqueles que têm a mediunidade mais acentuada, que veem e ouvem, a grande maioria de nós não percebe. Mas a criança não está falando sozinha, ela está dialogando com alguém que está ali no invisível. E isso perdura até mais ou menos uns 7 anos. Para prosseguir só naqueles casos em que a mediunidade é muito ostensiva, como é o caso de Chico Xavier, né? Ivone Amaral Pereira, né? Divaldo Franco e tantos outros conhecidos nossos aqui no Brasil. Então, no âmbito psicológico, essa gravidez tem que ser cercada de carinho, harmonia, paz. Esse é um sonho. Na grande maioria das vezes é estresse, nervosismo, ansiedade, isso tudo é passado, isso tudo é trocado com aquele espírito que está lá para reencarnar. Mas bem, reencarnamos e aí chegamos à fase do aprendizado, à fase da necessidade, à fase de amealhar conhecimento e aumentar o cabedal de experiências na caridade, na solidariedade, na fraternidade. Então, propriamente dito, lá na questão 392 do Livro dos Espíritos, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta é que o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria, ou seja, na sabedoria de Deus. Não nos compete saber o que vem amanhã. Aí busca-se cartomante, busca-se bola de cristal, busca-se toda sorte de adivinhações desde que o homem chegou à Terra e busca através dos seus xamãs, dos seus gurus, das pitonisas, todo sortilégio para tentar antecipar por ansiedade aquele amanhã que é um dia de cada vez. Então, seguindo adiante na questão 395, nós podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Então nós descobrimos isso na emancipação do espírito, quando no transe mediúnico, através de outros espíritos que nos trazem essas informações, através de regressões que são utilizadas como terapia para minimizar os efeitos de algum mal emocional, psicológico, psiquiátrico, e também na emancipação pelos sonhos. Muitos são tão vívidos, são tão reais, com cheiro, com cor, com sensações de quente, de frio, né? E nós acordamos no dia seguinte com aquela sensação de que foi um sonho. Em verdade, às vezes, por desdobramento, nós fomos conduzidos por misericórdia apenas naquilo que é positivo, naquilo que é favorável ao esclarecimento e às curas dos nossos males em todos os efeitos, físicos ou espirituais. Por uma concessão, a espiritualidade amiga nos prodigaliza essa oportunidade. Então,
As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. Essa é a grande questão que todos nós passamos, e nessas circunstâncias não nos compete antecipar aquilo que pertence a Deus, a espiritualidade amiga que conhece, até porque lá no planejamento, como disséramos anteriormente, foi tudo delineado. Então, o bom cumprir ou mal cumprir daquelas provas propostas para que eu possa resgatar os débitos do passado ou amealhar algum crédito para o futuro vão depender do meu livre-arbítrio nessa existência, porque é na matéria que eu vou poder explicitamente materializar, cristalizar, agir com palavras, com ações, com atitudes, com atos, no sentido de me depurar efetivamente daquilo que eu trago do passado junto comigo, no meu perispírito. Então, na questão 399 do Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: as vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior? E a resposta dos Espíritos diz o seguinte: muito frequentemente, uma vez que cada um é punido por onde pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. É a resposta dessa questão. Então, um exemplo muito claro para nós, muito decantado e bem fácil da gente assimilar, é o caso do André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier. Então, André Luiz foi um médico na Terra, esse é o nome que ele adotou, não sabemos ao certo o nome real, o tempo real, e não nos interessa, porque essas informações nos são chegadas no tempo certo através de obras que pesquisamos. Mas ele praticou a caridade enquanto médico. Ele zombava, ele contava piada, né? Ele cultuava os excessos à mesa, não importando se era almoço ou jantar. Ele tinha o hábito da bebida, ele tinha o hábito de charutos, né? Ele às vezes perdia noites e noites insones pela cidade do Rio de Janeiro. E um dia desencarnou numa mesa cirúrgica com uma doença que não se sabe se foi reminiscência das vidas passadas ou se foi realmente já o débito que ele adquiriu nessa última existência. Enfim, ele ficou mais ou menos 8 anos na escuridão, no umbral, e no lodo, no ambiente fétido, no ambiente escuro, pegajoso, sofrendo, até que um dia, ele que tanto zombava, pediu ajuda, pediu a Deus que o auxiliasse. E através das legiões dos servos de Maria, essa legião com os seus representantes, que periodicamente perpassam a uma rotina de alcançar aqueles todos, principalmente no Vale dos Suicidas, e André Luiz foi considerado um suicida pelos hábitos não saudáveis para o seu organismo físico. Então, ao fim, atendendo ao rogo, às preces de uma senhora, viúva de um dos pacientes que ele tratara por caridade, esse paciente veio a óbito, mas o resultado da dedicação de André Luiz foi reconhecido. Ele fez o que podia em favor daquele homem, e a viúva, muito agradecida, orava todos os dias por André Luiz. E essas orações fizeram a luz sobre ele e ele foi resgatado. E aí vem uma série de outros livros, outros compêndios trazidos até nós por André Luiz e Chico Xavier nessa parceria fecunda que nos orienta em várias situações. Então,
vamos perguntar o seguinte: André Luiz, reencarnando na Terra de novo médico, exposto às mesmas condições e vícios, sem, no entanto, se deixar levar por esse caminho, teria uma existência meritória? É claro que sim. Ele vai dar demonstração de que é agradecido pela misericórdia de Deus que lhe concedeu uma nova oportunidade, e nessas circunstâncias ele vai estar lado a lado com a possibilidade do vício, com a tentação, mas não vai resvalar por esse caminho de novo. Aí pode ter uma existência meritória. Então, vamos atentar para o seguinte: quantos ex-pecadores, quantos de várias vertentes fazem esse trabalho de caridade, auxiliando aos sofredores que somos nós encarnados na matéria e no plano invisível, para nos orientar e até nos impedir de cometer os mesmos erros do passado. Imagina quanto esforço o nosso irmão protetor espiritual não faz todos os dias para nos intuir, nos impedir de recalcitrar nos erros e nos vícios que já nos levaram à ruína na vida anterior. Às vezes nós atendemos, outras vezes não. Outras vezes dizemos assim: tive uma ideia. Não tive uma ideia. Um deles veio e soprou no meu ouvido, né? Os mentores que nos orientam. Então, nossos protetores e os mentores espirituais também não teriam passado, no passado, pelas mesmas vicissitudes que passamos? Hoje, na idade adulta, nós não orientamos as crianças, protegemos os jovens ao nosso redor, aos adolescentes, sendo consanguíneos ou por afinidade, para que não errem, não cometam o erro que a gente cometeu? A gente corre o risco de ser chato, corre o risco de ser rabugento, corre o risco de ser atrasado, porque os tempos são outros de fato. Mas nós temos a consciência, porque essa estrada que eles encarnados estão começando a trilhar, nós já trilhamos, já quebramos a cara e não queremos que eles passem pelo mesmo processo. Vamos pegar um outro exemplo, mas sempre com o véu do esquecimento. Não vamos esquecer disso, né? Agora, há situações em que esse véu do esquecimento é levantado e a guisa de instrução, não aquele modelo e guia da questão 625 de O Livro dos Espíritos, que é Jesus Cristo. Aquele está numa posição que é inalcançável para nós naquilo que nós concebemos hoje como espiritualidade. Não é possível alcançar a magnitude de Jesus. Só podemos louvar, rogar e agradecer nas nossas orações. Só isso. Mas vamos pegar espíritos menores do que Jesus, porém maiores do que nós na magnitude da obra que deixaram, do legado que deixaram, com sofrimento também, tendo a coragem de se expor e de trazer até nós os erros, os vícios, as dores, angústia, ansiedade, vicissitudes, pelas quais passaram em existências, umas mais meritórias, outras não tão meritórias assim. É o caso, por exemplo, de Ivone do Amaral Pereira, que na obra Recordações da Mediunidade, vamos dizer assim, chamar de uma autobiografia, ela descreve ali 6 existências dela. A última, em que ela já com a idade avançada, já estava cansada, o fluido vital quase se exaurindo, dizia para que não se preocupasse que o amigo Bezerra, ou seja, o Dr. Bezerra de Menezes, estava sempre próximo dela e pronto para ampará-la no momento derradeiro. Ela sempre dizia isso. Deixou uma obra maravilhosa, mas dessas 6 encarnações descritas na obra Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira suicidou-se em 2 delas. Então, apesar de tudo que ela deixou, ela cometeu um erro que muitos de nós também já cometemos. Mas ela, por misericórdia, pela espiritualidade, pela mediunidade ostensiva, conseguiu retratar o passado dela e trazer até nós com auxílio de outros espíritos abnegados que sempre a acompanharam e tutelaram a sua existência,
mas não puderam impedir os desatinos das 2 vezes do suicídio, por exemplo. Lamentaram profundamente, mas a misericórdia de Deus permitiu que ela viesse e absorvesse os conhecimentos para deixar esse legado para todos nós. Mais de 10, 15 obras aí, todas muito meritórias, que nos servem como referência. Outro grande espírito que deixou também para nós as lições de várias existências, Allan Kardec. Já foi Amenófis no Egito, foi Platão na Grécia, foi Allan Kardec, aquele líder sacerdote entre os druidas lá na Gália, atual França, aos tempos da invasão dos romanos. Foi Quirilius Cornélios, à época de Jesus Cristo, na Palestina. Foi Jan Hus, na República Tcheca, como reformador da Igreja, seguindo as doutrinas e as orientações de Martim Lutero. E, finalmente, foi Hippolyte Léon Denisard Rivet, na França, que nos deixou o Pentateuco da doutrina espírita codificada. Então, por misericórdia, Allan Kardec também teve a possibilidade de ver reminiscências do passado. O doutor Bezerra de Menezes, teria sido Zaqueu ao tempo de Jesus, lá em Jericó. Depois foi Quinto Varro e Quinto Celso retratados na obra Ave Cristo, com Chico Xavier e Emmanuel. Foi o irmão Parmênio, naquela carta lá em Pedro Leopoldo, trazida através de Chico Xavier, relatando o trabalho missionário que ele fez e pereceu no incêndio da igreja que foi saqueada e violada pelos chamados bárbaros, aqueles que estavam contra a doutrina, não com esse nome de doutrina espírita, mas o cristianismo, que é rede vivo, e o Consolador prometido é a continuação daquilo que Jesus pregou. Ele veio como Bezerra de Menezes, lá em Riacho do Sangue, no Ceará, veio para o Rio de Janeiro, fez medicina na Santa Casa da Misericórdia. Então há uma extensa obra a respeito do Dr. Bezerra de Menezes, e uma das mais meritórias chama-se O 13º Apóstolo, da lavra do pesquisador Jorge Damas Martins, que dá um rascunho, dá um pano de fundo para essa existência profícua desse espírito que nos deixou um grande legado, Mas ele, Dr. Bezerra, tem essas 5, 6 vidas retratadas nesse livro, mas se tiverem a oportunidade de ler Exilados por Amor e Jornada dos Anjos, é da lavra da escritora espírita Sandra Carneiro, que psicografou o relato do espírito Lúcius, volvendo lá no passado, bem longínquo, onde o Dr. Bezerra um dia foi batizado com o nome de Ernesto. Ele era um pesquisador da tecnologia genética no orbe de Capela, isso há milhares de anos. Essa trajetória vem de muito longe. Então Jesus Cristo não tratou, considerando os apóstolos, os discípulos e os seguidores, com espíritos qualquer. Jesus já conhecia de longa data, e esses tiveram, por misericórdia de Deus, a oportunidade de se redimir. Então, o Dr. Bezerra, Allan Kardec, Ivone Amaral Pereira, Chico Xavier, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Buda, Foí, Lao Tse, Confúcio, Hermes Trismegisto, Sócrates, Platão, todos esses vieram como Moisés, Elias, Jeremias, João Batista, Ana, Joaquim, Isabel, Zacarias, todos esses, a Mãe Santíssima, Jesus se cercou de espíritos conhecidos e chegados ao seu coração. Os 12 apóstolos, capitaneados por Pedro, incluindo Judas, todos, Jesus conhecia a todos. Quando ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos,
As 8 bem-aventuranças são para esses aflitos, que inclui toda a humanidade. Então, está previsto na contagem da ONU a previsão de que em 2024, em tese, a população encarnada na Terra chegaria a em torno de 8 bilhões de espíritos. Na erraticidade tem o dobro esperando a vez. Então, quando Jesus falava do choro e do ranger de dentes, esses que lá estão, muitos já estão remidos. Perdão, muitos não têm mais a necessidade de reencarnar. Até podem, como missão. Nós, comuns dos mortais, no entanto, não temos ainda essa prerrogativa. E esse véu do esquecimento, que traz esporadicamente as lembranças de vidas passadas, é somente pela misericórdia e, quando necessário, julgado pela espiritualidade amiga, que permite, concede, através de outros mais experientes, para que sejamos orientados, amparados, para evitar que caiamos de novo naquela vala pútrida, escura, lodosa, que corre ao lado da estrada pavimentada, limpa, ainda que escarpada, apertada, com dores, angústias e vicissitudes, mas que nós sabemos que vai conduzir à luz, que é Jesus. Então, se nós voltarmos à questão 395 de O Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Quando ele diz lá nem sempre, é exatamente por isso. Para que nós sejamos preservados, porque se reencarnamos, é porque boa coisa nós não fomos nas anteriores. E quantas vezes mais haveremos de reencarnar pela misericórdia de Deus? Essa, por certo, não será a última. Teremos outras e muitas outras na Terra ou em outro orbe para os quais sejamos dirigidos, conduzidos, comboiados, expurgados. Vai depender do nosso livre-arbítrio nos conduzir pela senda do bem, ou, se for o caso, de enveredarmos de novo pelo caminho do mal. Então, não vai poder ter choro e ranger de dentes, porque lá na erraticidade nós temos noção exata do que nós fomos no passado e há uma antevisão do que pode ser o futuro, mas que vai depender muito da nossa reencarnação para, a partir da utilização do livre-arbítrio, tenhamos então essa capacidade, esse discernimento, e aí sim, junto com o progresso intelectual, alcançarmos também algum progresso moral. Há inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 10, o seguinte: uma parte da nota de Allan Kardec que diz assim, abre aspas, quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Olha aí a misericórdia de Deus. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com suas impaciências, visto que do contrário terá de recomeçar. Aí cai de novo naquela questão 166, suportar uma nova encarnação. A questão 167 também do Livro dos Espíritos, que aí vem por expiação, como está narrado aqui. E finalmente lá naquela questão 399, a qual nos reportamos ainda há pouco, Kardec aponta o seguinte: mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de experiências anteriores. Então isso é a misericórdia de Deus. Isso é a capacidade ímpar da espiritualidade amiga que tutela e nos acompanha desde o planejamento, lá com o nosso irmão protetor espiritual,
que nos acompanhou durante a gestação no ventre da nossa mãe. Quando viemos à luz, fomos dados à luz por essa mãe queridíssima. O nosso irmão protetor espiritual estava lá do nosso lado e nos acompanha todos os dias, todas as horas, em todas as circunstâncias, na alegria, na tristeza, como um casamento, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Ele está junto de nós, colado com a gente, e a gente negligencia esse irmão a toda hora. Pelo mau pensamento, que ele também capta, pelas más ações, pelos malfeitos, pelas atitudes, pelas críticas, pelos julgamentos, tudo aquilo que nós achamos que podemos fazer com relação ao próximo, e o próximo acha que pode fazer com relação a nós. Só que não. Ainda não temos esse cabedal de conhecimento. Ainda não temos essa experiência indispensável para falar de um pouco mais alto para o nosso irmão. Nós ainda não temos essa elevação moral que nos permite falar e ser obedecido incontinente, porque aquela é uma verdade reconhecida até pelo mais recalcitrante nos vícios. Nós não temos essa capacidade, nós não temos essa ascendência enquanto encarnados, porque somos tão pecadores quanto aqueles que nos cercam, também encarnados. E aí, dependendo da nossa frequência vibratória, das nossas afinidades, nós vamos atrair para nós companheiros que pensam no bem ou companheiros que pensam no mal. Tudo é consequência do nosso livre-arbítrio. Mas, se para o bem tem consequência, para o mal também tem. E se nós tivermos que reencarnar, já temos quase certeza disso, de que as próximas serão necessárias para nos depurarmos, ainda assim, a misericórdia de Deus vai estar sempre a postos para nos socorrer. Mesmo que queiramos seguir pelos caminhos mais tortuosos que estejam diante de nós. E também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 5, item 11, tem uma outra nota de Allan Kardec que diz o seguinte, abre aspas, e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Fecha aspas. Essas oportunidades nós temos quase todos os dias, nos sonhos e nos desdobramentos. Aqui nós buscamos nos alfarrábios, pesquisando também na internet, junto com os livros, a bibliografia nos ofereceu 12 obras para pesquisarmos, além da Bíblia Sagrada. Mas nós encontramos aqui um tema muito sugestivo, muito esclarecedor, de um cidadão chamado Hugo Lapa, é um pesquisador, e o site é portaldoespiritismo@gmail.com. Repetindo, portaldoespiritismo@gmail.com. Então esse querido irmão Hugo Lapa mostrou assim um roteiro, um estudo em cima da doutrina, e o título é Lembrança de Vidas Passadas. Então ele apontou alguns tópicos que desenvolveu, não há, claro, aqui como repetir tudo, mas ficou um referencial pelos subtítulos, e a gente enumerou aqui 10 subtítulos. As situações em que pode acontecer essa lembrança. Acontece comumente com as crianças brincando e interagindo, aparentemente sozinhas, como faláramos lá no início da exposição, né? Acontece nos nossos sonhos,
acontece nos desdobramentos, como disséramos ainda há pouco, nas palavras de Allan Kardec. Quando estamos diante de algumas pessoas ou quando visitamos alguns lugares, vamos pela primeira vez e a sensação é de que já estivemos ali inúmeras vezes, como já vivenciamos aquele cenário, aquilo na vida da gente, são reminiscências, mas que o véu do esquecimento, pela misericórdia de Deus, impede, porque nem sempre seriam lembranças boas, ou provavelmente nada acrescentaria de bom nessa existência agora na matéria. Então, quando estamos sofrendo de doenças graves, com a possibilidade de morte, os traumas que sofremos por vários desajustes, eventos, situações entre familiares, amigos, perdas de entes queridos, né? Situações traumáticas mesmo para o nosso cotidiano, que fogem ao nosso controle, também podem produzir isso. Tem a questão da EQM, a chamada EQM, experiência de quase morte, quando muitos retornam desse chamado túnel de luz e conseguem ter na consciência o registro desse fato e conseguem fazer uma narrativa bem fidedigna daquilo que vivenciaram. E tantas obras da doutrina espírita nos mostram que é possível acontecer. Então, através da obsessão espiritual também que nos traz isso, através da meditação, por médiuns que dão a passagem e então os espíritos chegados até nós por esses médiuns podem relatar isso sempre com o objetivo de auxiliar, de esclarecer, de trazer um alívio, um lenitivo, um bálsamo para o nosso sofrimento. Vejam bem, sempre nesse sentido. Por curiosidade, aí seria leviandade de nossa parte e com certeza o resultado seria um prejuízo na nossa trajetória, mais uma mancha no nosso perispírito. Então tenham muito cuidado nessas circunstâncias, nessas situações, para que não possamos enveredar apenas pelo charlatanismo, pela curiosidade, pela brincadeira, não ficarmos expostos a toda a série e a toda a sorte de vicissitudes, consequência de uma atitude como essa. Então, há também as comunicações dos espíritos, aqueles que têm a mediunidade mais aflorada, que conseguem interagir com os seus mentores e os seus protetores espirituais, e também as técnicas de regressão, que são utilizadas pela psicologia, pela parapsicologia, até pela psiquiatria, enfim, sempre com o objetivo de, fazendo o retorno, fazendo uma referência a essas reminiscências do passado, possam a partir daquele momento, acompanhado por profissionais habilitados, ou no caso da doutrina, por médiuns experientes, por orientadores, por dirigentes espíritas com cabedal de conhecimento e principalmente elevação moral, porque pode fugir ao controle, vir um espírito recalcitrante e de repente aquilo que seria uma coisa frugal, uma coisa que teria um objetivo mais simples, torna-se uma situação mais complexa ainda. Então, muito cuidado e que essa curiosidade não nos leve a buscar outros caminhos tortuosos para não complicar a trajetória por si só de dor, de angústia, de ansiedade, de sofrimento, enfim, as vicissitudes que acarretam o mau uso do livre-arbítrio numa existência ou em outras existências anteriores. Façamos então dessa existência um apanágio de conhecimento, de elevação moral, de progresso intelectual, como descrito nessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, com as 10 leis morais, como tem os 10 mandamentos, como tem o Sermão da Montanha de Jesus, e todos esses exemplos trazidos por esses espíritos dos quais citamos os nomes ainda agora, e várias obras celebradas pelo mundo afora, muitas delas traduzidas em vários idiomas.
Então, se nós nos reportarmos ao livro A Gênese por Allan Kardec, foi trazido ao mundo em 1868, no seu capítulo 17, itens 47 a 50, o subtítulo é Sinais Precursores. Então fala de pestes, de fomes, de epidemias, de guerras, povo contra povo, reino contra reino. Vejam bem, esse livro foi publicado em 1868. Será que Kardec era um adivinho? Ou ele, pelas experiências anteriores, já sabia o que vinha pela frente, se nós não nos modificássemos? Afinal, a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. E aí, se nós associarmos esse capítulo 17, todo ele, e o capítulo 18, e associarmos com um subtítulo chamado Regeneração da Humanidade, lá na outra obra de Allan Kardec, Obras Póstumas, só publicada em 1890, pelos seus amigos abnegados que fizeram uma coletânea dos alfarrábios, dos rascunhos, dos resumos que Kardec deixara ao partir para a pátria espiritual. No meu livro, no exemplar que eu tenho de Obras Póstumas, está na página 321. O subtítulo é Regeneração da Humanidade. É uma psicografia, uma comunicação espírita recebida por médiuns especializados na cidade de Paris em 25 de abril de 1866. Kardec registrou e os amigos lançaram então como um subtítulo dentro dos capítulos correspondentes ao livro Obras Póstumas. Então, se juntarmos esse capítulo da Gênese, o 16, 17 e 18, com esse subtítulo Regeneração da Humanidade, nós vamos nos transportar no tempo e é como se trouxéssemos o livro, esses livros, essas obras para os dias de hoje, porque fazendo a leitura hoje, vendo o que nos cerca hoje, vemos aí um mundo com guerras em todos os pontos do planeta, o ataque ao meio ambiente, a manipulação genética, as situações em que os produtos que nos são oferecidos para tratar da nossa saúde, para a nossa alimentação, para o vestuário, todos eivados de vícios de fabricação, automóveis, aviões, computadores, televisores, tudo aquilo que serve para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para manter a incolumidade do nosso estado físico, tudo isso vai sendo produzido e muitos deles à base de fraude, sonegação fiscal, a não contribuição através dos impostos, a malversação desses fundos apurados pelos impostos em todos os governos pelo mundo afora, em 200 e tantos países signatários da ONU, Organização das Nações Unidas. Então as pandemias vieram, veio a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra, veio a peste, veio a gripe espanhola, veio a peste bubônica, veio a AIDS, veio também o ebola, veio a Covid, tem a varíola dos macacos. Há um outro vírus também disseminado a partir da China, que ainda não tem um nome específico, mas também já começa a causar preocupações ao redor do mundo. Mas o mundo quer lucro de banco, o mundo quer a manutenção dos líderes no poder eternamente, o mundo quer a competição através da guerra, de domínio e expansão territorial, quer o domínio econômico, o exclusivismo para as matérias-primas dos países em desenvolvimento ou chamados emergentes. Todos os 7 pecados capitais continuam na moda por culpa da humanidade. Então, essas vibrações deletérias da humanidade começam em cada um. É o somatório do livre-arbítrio mal utilizado que vai no conjunto da obra de cada um e no conjunto da obra de todos fazer com que essas influências deletérias transformem esse planeta
azul, numa coisa cinzenta, marrom, negra em alguns pontos, em que a luz do sol tem dificuldade para penetrar, e só com a espiritualidade amiga, essa luz de Jesus que vence as trevas, é que haveremos de nos socorrer e nos elevarmos na direção do progresso moral e do progresso intelectual. Então, essa regeneração da humanidade, que eu citei ainda há pouco, lá na obra de Kardec, será sempre a partir da evolução de cada espírito encarnado e daqueles desencarnados que não perderam a memória porque estão no plano espiritual. Muito ao contrário, é lá que a gente tem a certeza de tudo que já passou, naquilo que é positivo para alavancar a nossa evolução e daquilo que podemos aurir para o porvir. E quando reencarnarmos, que possamos colocar em prática exatamente aquilo que estava no planejamento antes de cada encarnação. As provas que vêm para diminuir o débito do passado e conseguir algum crédito para o futuro. Então, entre o passado que não volta, entre o futuro que pode não chegar na carne, tem esse período que estamos vivenciando que se chama presente. Que saibamos usar muito bem esse presente concedido por Deus. Que façamos da nossa existência já agora um fator de desequilíbrio para o bem. Que possamos impulsionar a nossa asa moral com a mesma intensidade da asa intelectual. E aí, não teremos que olhar para o passado, apenas para o futuro, para a frente e para o alto, como diz o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. No caso da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, espelhemo-nos no exemplo do nosso querido irmão Fabiano de Cristo, um trabalho humilde, porém muito meritório, na medida em que ele empregou na chamada água fluidificada todo o amor que ele podia dispensar a cada um dos irmãos internados lá no mosteiro, no convento de Santo Antônio, naquela enfermaria em que ele, adoentado ainda assim, conseguia levar o bálsamo, o lenitivo, através de um simples copo de água. Mas ali, toda a energia da fraternidade, da solidariedade, da caridade, todo o amor que ele vivenciou na existência do corpo físico, mas ligado no amor e no exemplo de Jesus Cristo. Então, nos reportando ao resumo contido na contracapa do livro Exilados por Amor, da Sandra Carneiro, na mensagem trazida pelo Espírito Lúcius, à guisa de despedida vai um trechinho, abre aspas. Um dia, este mundo será de paz e harmonia, amor e prosperidade. Não haverá mais guerra e a fraternidade dominará nosso orbe. As leis de Deus estarão pulsando em todos os corações. Cabe a cada um de nós corajosamente empenhar-se em contribuir com a sua parte, permanecendo na terra e trabalhando ao lado de Jesus, para que assim possamos resgatar nossas almas, assumindo nossa destinação gloriosa rumo ao Criador. Fecha aspas. E assim, agradecendo o Mestre Jesus por mais uma oportunidade de trabalho, em que nos regozijamos, em que nos jubilamos em alvíceras por ter concluído com êxito a proposta que se nos foi apresentada, agradecemos
pela elevação, pelo envolvimento com a espiritualidade amiga desta sala, que a todos recebe com amor, com dedicação, com carinho e principalmente muito respeito, apesar de todos os nossos vícios, as nossas recalcitrâncias no erro. Abençoa-nos, Senhor, sempre, e permita que, ainda que não completemos a nossa jornada nessa existência, possamos levá-la a bom termo com o final do fluido vital. Que a velhice nos encontre e que possamos partir sem violência, sem acidentes e, acima de tudo, que não tentemos abreviar, que esse é o mal maior, abreviar a trajetória por medo da vida. Que não procuremos a morte prematura para nos esconder da vida que nos foi ofertada e nos foi concedida pela vossa misericórdia. Se conosco, Senhor, agora e por todo sempre, graças a Deus. A todos vocês, queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, o meu muito obrigado, os votos de uma boa noite com um bom sono e bons sonhos, e que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Boa noite.